Doença celíaca e novos pais. O mais normal é que nos preocupemos demais quando temos um filho e acabamos de ser diagnosticados com doença celíaca e que eles comam apenas produtos sem glúten. O mundo está vindo sobre nós. Não se preocupe conosco. É muito mais simples do que parece e você e seu filho vão assimilar com bastante naturalidade. Continuo lendo nossas dicas. Keep calm. El glúten, celiaquia, está à ordem del dia. Cada vez há mais produtos etiquetados sem glúten e grego no custa nada encontrar-los em qualquer sítio, incluso aqui. É no extra para farmácia online. Hoy tenho el honor de poder escrever um artículo em nuestro blog sobre a celiaquia desde mi propia experiencia, e grego estou hablando de hace casi 20 anos, pelo que antes casi não havia informação sobre a celiaquia. Aún no sé si mi hijo é celíaco. Quando devo preocupar-me? Normalmente, há os 6 meses, se introduz el elemento del glúten en la dieta dos bebés. Eis aqui quando debes empezar a prestar atenção. Quando um corpo não tolera el glúten, el organismo se defiende contra el, pues o ILSQO, confunde IRSQO, como uma amenaza e grego actua em consequência atacando-o. Primeiros sintomas visíveis de nuestro riesgo. A celíaco. Estranhamento, diarreia persistente, vientre inflamado, dolor abdominal, gases, indigestão, diminuição del apetito, náuseas e grego vômitos, perda de peso, curva de crescimento por debaixo da media. É necessário que ao seguimento haga vuestro pediatra e grego comente estas observações em caso necessário. Se vuestro pediatra considera que pode ser celíaco, procederá a derivá-lo para que lhe realicem as pruebas pertinentes e grego descartar. Se depois de tempo prudencial vuestro pediatra no raciani caso, os recomendo buscar uma segunda opinião com um médico especialista em el apartado digestivo. Aunque parezca que é erro, é muito importante no retirar a dieta de glúten mientras se realizam as pruebas. Em caso contrário poderia dar resultados errôneos. El controle com el pediatra lo deveres fazer normalmente anualmente, donde com um simples análise de sangue podereis ver se vuestro riesgo está dentro dos parâmetros normais. Se seguem todos estes conselhos, não tiene por que haver nenhum tipo de problema. Se ao final os confirmam que é celíaco, não os pongais nerviosos. Com estes conselhos que os darei se pode levar uma vida normal e grego corrente, procure nos rótulos produtos sem glúten. Esses produtos, hoje, podem ser encontrados em qualquer lugar, basta olhar e ler os ingredientes, se necessário. No passado, os pais tinham que ir com um livro listando fabricantes e produtos sem glúten, e este livro era constantemente atualizado. Hoje, infelizmente, não é mais assim, e está bem regulamentado. Criamos uma categoria específica de CEL e ACS, Gluten Free na web. No final deste artigo, você encontrará o link. Quando cozinhar em casa, pode cozinhar em recipientes diferentes para separar os produtos com e sem glúten, sempre separados do recipiente. É muito importante não misturar os utensílios de cozinha que utilizamos para mexer os alimentos no recipiente. Usaremos um para o recipiente que contém alimentos com glúten e outro utensílio para o recipiente com alimentos sem glúten. O mesmo vale para quando temos que escorrer o macarrão. É tão simples como primeiro escorrer a massa sem glúten e depois podemos usar o mesmo recipiente para escorrer a massa com glúten. Quando tivermos que cortar alimentos, tome cuidado com as facas que foram contaminadas com glúten. O de sempre, uma faca para os alimentos com glúten e outra para os sem glúten. Nas festas de aniversário, avise-nos antes de ir, porque o mais provável é que preparem algo especial para o seu filho. Com anos de experiência, não há problema em festas de aniversário. Só tens de ter atenção para que as crianças não partilhem comida, porque é normal que queiram partilhar uma bolacha com os amigos, por exemplo. Quanto à questão do refeitório da escola, também não se preocupe. Todos os que vi estão na ordem do dia e super controlados. Talvez o mais delicado na hora de cozinhar seja a farinha, pois por ser um elemento em pó, pode facilmente contaminar tudo ao seu redor. Talvez seja aí que você deva ter mais cuidado, e se você adquirir o hábito de cozinhar primeiro o que não contém glúten e depois o resto, a vida será muito mais fácil, garanto. Ao terminar de cozinhar, você deve limpar bem os utensílios e a superfície. Lembre-se de sempre ter farinha de milho. É o substituto normal da farinha normal para quase todas as refeições, e toda a família pode comê-la sem problemas. É importante certificar-se de que não contém glúten. Curiosamente, a massinha geralmente é comestível, por segurança, mas geralmente contém glúten. Muitas escolas optam por usar massinha sem glúten. Descubra na escola.
No que diz respeito aos utensílios de cozinha, não precisamos ir ao extremo de separar fisicamente os utensílios para sempre, pois ao lavá-los ou passar pela máquina de lavar louça, eliminamos qualquer vestígio de glúten. Restaurantes e celíacos. Cozinha sem glúten. Os restaurantes parecem ser o assunto mais delicado, mas não se preocupe, não é uma missão impossível. Se você for a um restaurante, ligue antes para saber se eles servem produtos sem glúten, a maioria deles preparados na hora. Muitos deles inclusivamente indicam-no à porta ou no interior do próprio restaurante e, como já é de praxe, também na ementa. Muitas vezes nos dizem que as batatas fritas, por exemplo, são naturais e eles mesmos descascam e cortam, e que só colocam batatas na fritadeira, sem massa. Bem, nada. Você já sabe que as batatas fritas são sem glúten. Grátis, mas cuidado com frituras quando se trata de uma alimentação saudável. Carnes grelhadas, desde que o prato esteja limpo de qualquer resto de glúten, geralmente também não há problema. Saladas parecem ser que a princípio não devem causar problemas, mas muitos colocam pedaços de pão torrado ou outros ingredientes que contenham glúten. Para sua segurança e de seus filhos, é melhor perguntar antes. Para o resto do menu, consulte o restaurante. Hoje, além disso, temos o Google Maps, onde podemos ver as opiniões e os cardápios antes de ir ao restaurante, e se não, pergunte diretamente pelo formulário do Google Maps, pois sua consulta ajudará os próximos novos pais que a lerem. E graças a isso, seja informado. Aproveito como técnico informático para sublinhar a importância da sua opinião nos locais que frequenta ou compra, como é o caso da nossa parafarmácia online. Suas opiniões são uma das bases mais importantes para poder ajudar outras pessoas e informar sobre a qualidade ou características de um negócio, seja virtual ou físico. Não custa nada informar ao garçom, pois ele tomará nota para dar atenção especial aos pratos que devem ser sem glúten. Ingestão especial de glúten. Se seu filho ingerir algum glúten, não se assuste, o processo natural do corpo dele vai se recuperando gradativamente, não há perigo. Você sempre tem que mantê-lo sob controle, mas se tudo e assim você quiser ter certeza, para crianças com mais de 12 anos, existe um produto natural que pode ser tomado em caso de ingestão acidental de glúten. Não recomendado em mulheres grávidas sem orientação médica, e os croquetes da vovó. Como faço agora? Todos nós já experimentamos aqueles deliciosos croquetes da vovó, o que acontece agora? Vai ter que mudar a receita? Bem, temos várias opções, mudar a receita e para todos igual, com pão ralado sem glúten e farinha, ou outros ingredientes, faça 2 corridas, uma com glúten e outra sem glúten. Podem ser feitas ao mesmo tempo, mas com a farinha e o pão ralado separados, e cada fornada com os seus utensílios de cozinha para que a fornada sem glúten não seja contaminada. Devido ao uso de farinha, minha recomendação é a mesma de sempre, primeiro faça os croquetes sem glúten e depois o restante. Claro que, com especial atenção a outros ingredientes extra, manteiga, etc. e relief, certifique-se de que são produtos com ingredientes sem glúten, a diferença entre os novos croquetes caseiros da avó e os de antes. No paladar, no sabor e na textura posso garantir que quase não há diferença e ficam deliciosos também. Eu recomendo que você faça um teste, mesmo que você não seja celíaco. Adicione também neste ponto os croquetes que você pode ir ao seu açougue de confiança e pergunte se eles podem fazer uma edição sem glúten quando fizerem os croquetes. Peça um bom tabuleiro e congelo, para que os croquetes durem em casa e sem ter de sair à procura. Já sabemos que não resistimos aos croquetes da avó, mas como sempre, fritos com moderação, é melhor comer o mais saudável possível. Seu corpo irá te agradecer. Deve desconfiar de produtos que não estão rotulados, sem glúten, mas de acordo com os ingredientes, são sem glúten. Existem produtos que seus filhos podem ingerir sem problemas, mas algumas coisas devem ser levadas em consideração. Um produto pode ser sem glúten e não estar rotulado. A etiqueta sem glúten é recebida uma vez que os controlos de saúde pertinentes tenham passado e o atestam. Pode ser que um produto não tenha passado por eles, mas seja perfeitamente sem glúten. Nesse caso, é melhor procurar um equivalente, mas que esteja corretamente rotulado. Os rótulos sem glúten garantem que o produto foi embalado em um ambiente controlado para evitar a contaminação dos produtos pelo ar. Existem produtos que, pelos ingredientes, poderiam parecer sem glúten, mas acontece que na mesma cadeia produtiva, além deste produto, passaram outros anteriores que continham glúten. Então os alimentos que vieram mais tarde, se a linha de produção não for cuidadosamente limpa, eles serão contaminados com glúten. Normalmente eles indicam isso na embalagem. Seu filho assimilará tudo isso com bastante naturalidade e você ficará surpreso ao ver que seus colegas de escola crescerão com seus amigos celíacos sem nenhum problema e respeitarão seu comportamento com total normalidade.
Nessa idade tudo é assimilado a uma velocidade vertiginosa. Basicamente trata-se de mudar um pouco os nossos hábitos de compras e cozinhar, mas é assimilado muito rapidamente e torna-se uma forma natural do dia a dia. Quando você quiser realizá-lo, estará fazendo isso sem pensar. Os produtos que você está trocando pelos novos sem glúten entrarão na sua memória e aos poucos você nem precisará pensar nisso. Você deve ter em mente que muitos dos produtos de hoje são rotulados como sem glúten, mas não é que agora sejam sem glúten, mas que sempre foram e já comíamos alimentos sem glúten sem saber, simplesmente que eles adicionaram o rótulo como verificação de sanidade. Você vê que não é tão difícil. Com um pouco de atenção, tudo se resolve. No final deste artigo deixo-vos alguns links de produtos, onde, na nossa casa por exemplo, o Dr. Charles esteve presente ao longo da minha vida relacionado com a doença celíaca, pelo que para mim, a nível pessoal, é o meu favorito. Embora seja verdade que o pão sem glúten deixa a desejar no toque e no aroma do pão normal, esperamos que no futuro se consiga algo o mais semelhante possível em textura e sabor. Tudo e por isso, recomendo as torradas sem glúten, mesmo que você não seja celíaco. Até hoje são as mais ricas que experimentei e garanto que não têm comparação com torradas com glúten. Você vai me dizer, imagem criada com Stable Diffusion. Um artigo de Rafael Martin Soto, CEO de TI, Inteligência Artificial em bioifenpharma.es. As informações apresentadas neste artigo não substituem de forma alguma o conselho de um médico. Qualquer menção neste artigo de um produto não representa o endosso dos ODIs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para esse produto.